Irmãos, o Senhor seja com o nosso espírito, nos fortalecendo e nos atraindo para Ele mesmo. Vamos abrir no Salmo 122 mais uma vez. Salmo 122, versículo 1. Cântico davídico de peregrinação. Alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Eis que nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém, cidade construída em bases sólidas, edificada para unir todas as tribos do Eterno, em grande celebração de ações de graças ao nome do Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, a sede da casa real de Davi. Rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz dentro das tuas muralhas e segurança em teus palácios. Em favor dos meus irmãos e companheiros, suplicarei, a paz esteja contigo. Por amor à casa do Eterno, nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós curvamos nosso coração em tua santíssima presença, reconhecendo mais uma vez também a sua bondade e as suas misericórdias, e o encargo que foi dado a teu Filho para edificar a sua igreja. Ele mesmo declarou que edificaria a sua igreja e as portas do Hades não prevaleceriam contra ela. Nós confiamos, Pai, plenamente na declaração e na promessa do teu Filho, Senhor. Sabemos que Ele é fidedigno, por isso, no próprio nome dEle, nós estamos aqui, pedindo que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que por amor ao seu nome, o Senhor possa falar ao nosso coração e colocar o que precisa ser colocado em ordem em nós, Senhor, e avançar para aquilo que o Senhor deseja. O Senhor sabe das nossas limitações, tanto para falar, como também para ouvir, Senhor, para nos aquietar diante do Senhor e para receber instrução do seu próprio Espírito, independente de quem está falando. Nós queremos, Senhor, ouvir a sua voz. Que o Senhor fortaleça o nosso espírito na sua presença e nos conduza, Senhor, para aquilo que o Senhor deseja nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Reconhecendo, Senhor, que o Senhor sempre está à frente, por isso nos ajude a perceber onde o Senhor está se movendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor tem permitido falar sobre... Obrigado. O Senhor tem permitido falar um pouco sobre esse Salmo 122 e principalmente no que toca o livro de Neemias, falando sobre a edificação dentro dos muros e dos ataques promovidos pelo inimigo, como também das dificuldades que surgem no meio dos irmãos, das coisas que levantam, como nós lemos aqui, temos falado sobre a questão das intrigas, das acusações, das fofocas, de coisas que o inimigo lança para dentro. E de alguma maneira, quando nós estamos distraídos, nós recebemos essas coisas e promovemos as mesmas coisas que o inimigo promove dentro do muro. E percebemos que todo o trabalho do Senhor, como diz o Salmo 122 nessa versão King James, construiu Jerusalém em bases sólidas e construiu para que fôssemos unidos. Mas percebemos que todo o trabalho do inimigo é para nos dissolver, é para desintegrar, é para nos tornar distantes uns dos outros, para colocar intriga entre um e outro, para falarmos mal uns dos outros, para trazermos grande prejuízo primeiro para nós e depois para os nossos irmãos. Mas o interesse do Senhor está diante de nós e é um grande desafio ao cantarmos essas canções que cantamos aqui,
Nós sabemos que foi pago um alto preço para que eu e você fôssemos um, irmão. Nós sabemos que não foi um preço simples, foi o preço altíssimo do próprio Filho de Deus e do seu sangue derramado em favor dos nossos pecados, para que, pela glorificação dele mesmo e descida do Espírito Santo, o próprio Espírito nos batizasse para dentro de um único corpo. E devemos ser agradecidos ao Senhor por cada irmão e por cada irmã que o Senhor tem colocado ao nosso lado. E é interessante também repetir para nós, para o nosso interior, que Deus não nos chamou para gostar de ninguém. Deus nos chamou para amar uns aos outros. Não com o nosso amor, que o nosso amor é extremamente falho e caído. E o nosso amor, ele vai pelas nossas inclinações e pelas nossas preferências. Mas o amor de Deus, ele prefere a todos. E a Bíblia diz claramente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele não deu o seu Filho para morrer por uma parte do mundo, mas Ele deu o seu Filho para morrer por todo o mundo. Então, irmãos, nós precisamos perceber que esse amor de Deus foi derramado em nossos corações, como diz Romanos capítulo 5, e esse amor de Deus, ele não foi tirado de nós. Esse amor permanece em nós. Se esse amor não se manifesta, é porque nós precisamos ainda ser quebrantados pelo Senhor ou tomarmos outros caminhos que a palavra de Deus diz que precisamos tomar. Então vamos voltar para o livro de Zacarias e continuar em parte o encargo que o Senhor deu ao nosso irmão Jailson. E eu percebi que estrategicamente eu precisava parar, e ainda preciso parar outras vezes, para que o Senhor possa introduzir aquilo que Ele precisa introduzir. O oráculo é o Espírito Santo. Amém? Irmãos, Zacarias capítulo 7, versículo 8 em diante, diz assim: a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos exércitos, executai juízos verdadeiros, mostrai bondade e misericórdia, cada um com o seu irmão da sua preferência. Não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo da sua preferência. E aí que ele não está desse jeito aí? Pensei que ninguém tinha notado, né? Mas vamos voltar. Mas o texto diz, no versículo 9, irmãos: assim falara o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um com seu irmão. Logo depois, não oprimas a viúva que não tem como se sustentar se ela não tem filho, nem o órfão, porque ele não tem pai, nem o estrangeiro, porque veio morar em nosso meio, podemos assim dizer na linguagem de Israel, nem o pobre, porque ele se sustenta de forma muito difícil. Nem tente cada um em seu coração mal contra o seu próximo. Zacarias capítulo 8, no versículo 14, diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias, os dias de Esdras, porque Zacarias e Ageu estão profetizando para Esdras, e logo depois essas palavras também servirão para a edificação no livro de Neemias. Verso 16: eis as coisas que deveis fazer, falai verdade cada um com seu próximo, executai juízo nas vossas portas segundo a verdade, em favor da paz, nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, essas palavras de Zacarias, que profetiza juntamente com Ageu,
com relação à edificação no livro de Esdras, porque a edificação tinha parado. Então o Senhor levanta esses irmãos, como compartilhou Jailson no final de semana passado, nos trazendo com clareza que o desejo do coração do Senhor, uma vez que a obra tinha sido parada, essa obra precisava novamente continuar até a sua finalização. E não foi por conta dos inimigos que a obra parou, está claro no livro de Ageu. Mas o povo começou a se preocupar com seus próprios interesses, em apainelar suas próprias casas e cuidar do seu próprio propósito, perspectiva, desejo, anseio, sonho, enquanto a casa do Senhor ficou em ruínas por aqueles 14 anos lá. Mas aí foi necessário que novamente o Senhor profetizasse através de Ageu e Zacarias, para que Zorobabel e o sumo sacerdote fossem despertados novamente para a edificação da casa do Senhor. Então no livro de Ageu nós vemos lá claramente 2 repreensões e 3 palavras de encorajamento. Quando nós lemos o livro de Zacarias, nós vemos visões, 8 visões, não é o propósito entrar em nenhuma delas, mas você percebe também a profecia com relação ao Messias que viria e que não seria reconhecido, seria rejeitado. A profecia com relação ao preço que seria pago para que ele fosse traído e fosse crucificado, 30 moedas. E você percebe também coisas relacionadas com o milênio, também no livro de Zacarias. Tudo o que está sendo feito na edificação da casa do Senhor, na restauração da casa do Senhor, nada mais é uma preparação para os dias futuros, onde o Senhor viria, e para dias mais futuros ainda, onde aconteceria o milênio. Então, o que é que estamos fazendo aqui, irmãos? O que é que estamos a cada domingo, a cada reunião, ou juntos em comunhão? Qual é a nossa perspectiva? Será apenas de nos encontrarmos, de vermos a face um do outro, de recebermos alguma palavra de provisão, de encorajamento, ou algum puxão de orelha da parte do Senhor? Ou estamos claros de que toda a edificação de Deus em nossa vida é nos preparando para que nós possamos ser aquela noiva, possamos ser aquelas pessoas de acordo com o coração de Deus, que estarão não somente naquele dia, mas a partir desses dias que estamos vivendo, esperando e anelando no coração a vinda do Senhor. Então, quando somos edificados para trazer a pessoa do Senhor. Quando somos edificados para nos prepararmos para o milênio. Quando somos edificados para sermos vencedores do Senhor. O Senhor não faz acepção de pessoas nem nesse assunto, mas o Senhor deseja que, ao ouvirmos o Espírito Santo, e falo mais uma vez, reitero, não tenham dúvida nenhuma de que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração. Se ao ouvirmos o Espírito Santo, nós precisamos dar uma resposta na edificação da casa do Senhor. Amém? Então, nós temos coisas que impedem essa edificação, e eu vou tratar de uma delas aqui, se o Senhor assim permitir. Algumas vezes eu acho assim maravilhoso, e algumas vezes está bem estranho a maneira que o Senhor se move na reunião através dos irmãos. E até mesmo na reunião de partir do pão. Então, no final da reunião de partir do pão, o Senhor conduziu para cantarmos louvores, entendeu? Que falavam da questão da nossa unidade, da nossa união, de que somos corpos e assim bem ajustados. Mas você já percebeu que quando nós cantamos esses hinos, nem todos se levantam, nem todos vão abraçar, inclusive eu me incluo também nesse pacote? Mas por que não fazemos isso? Então tem uma pergunta que você mesmo tem que responder à pessoa do Senhor. Eu não posso responder por você, e eu tenho que responder também pelo aquilo que eu mesmo estou perguntando aqui diante do Senhor. Então, irmãos, na profecia que é dada por Zacarias, e o testemunho de 2 é verdadeiro, o Senhor faz questão de mencionar para aquele povo que subiu para edificar a casa do Senhor, que tinha paralisado a obra, de que eles precisavam estar atentos com relação ao relacionamento uns dos outros diante do Senhor. Então precisamos perceber quão importante é isso. Porque se tem uma coisa que traz brechas e grandes brechas na edificação que o Senhor propõe, é justamente quando nós
não tratamos os nossos irmãos como eles precisam ser tratados diante do Senhor. Quando diminuímos os irmãos, quando nós menosprezamos os irmãos, de maneira tal, pegue aí 1 Coríntios, que fala também dessa reunião de partir do pão, capítulo 11, que o Senhor chama a atenção dos discípulos aqui da igreja em Corinto com relação a esse assunto. No versículo 2, 1 Coríntios capítulo 11, verso 2, o Senhor diz assim: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. E eles falam sobre a questão da ordem de Deus, estabelecida a partir do próprio Deus, depois da pessoa do seu Filho, depois Cristo, cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, de acordo com o que está aqui. Tem algumas palavras de ajustes, mas a palavra que Paulo está dando para a igreja aqui, no que toca a ordem de Deus, ele diz assim: nisto eu vos louvo. Mas no versículo 17 diz assim: nisto, porém, que eu vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, ou como igreja, e em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. Então você vê uma situação bem estranha, em extremos. Alguns estavam reunidos no mesmo lugar como igreja e estavam passando fome, e outros estavam reunidos no mesmo lugar como igreja e chegavam embriagados, ou se embriagavam na reunião de ceia. Eles faziam uma reunião para estarem juntos, uma reunião de família, e nessa reunião eles partiam pão. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisso certamente não vos louvo. Agora você pega aí Neemias, capítulo 5. E como falei para os irmãos, o capítulo 4, 5 e 6 são bem interessantes, e é como se houvesse um sanduíche de forma negativa aqui. O capítulo 4 e o capítulo 6 é o ataque do inimigo, mas o capítulo 5 é as consequências desse ataque, dessas dificuldades dentro do relacionamento dos irmãos. Eu não vou entrar, apenas citar. Quando você lê cuidadosamente o capítulo 5, você vai ver que há subserviência, usura, exploração entre os irmãos que voltaram do cativeiro para viver uma vida, alguns deles aqui, à custa da pobreza dos irmãos, ao ponto dos irmãos serem vendidos para os próprios irmãos. É muito estranho. É mais ou menos como se, perdoe, vou ter que pelo menos dar um nome aqui. Vamos pegar Milton aqui como exemplo. Milton é meu irmão. Você tem dúvida disso? Não. Então, graças a Deus, não temos dúvida que somos irmãos. Mas, vamos dizer que Milton tem uma condição, dentro desse contexto, então não quero ofender ninguém, mas dentro desse contexto, é um nobre, tem uma condição boa. E aí, eu estou devendo algum valor para Milton, e diz: vamos resolver o problema da seguinte maneira: você se vende a mim, você se torna meu escravo, e a partir desse momento você me serve pelo resto da vida. Então, a partir desse momento, meu escravo. Mas só que Milton tinha família, tinha Alba, tem Alba e tem as meninas também. Então diz: como sua dívida é grande, então você vai ter que vender Alba, também Lorena e Luana. Então agora o negócio ficou feio, entendeu? Acabei invertendo, mas vamos deixar desse jeito aí. Mas aí o negócio ficou feio.
E ficou feio porque ele é meu irmão e eu estou vendendo ele por qualquer preço. Você se lembra daquela pergunta que eu fiz para você? Nós somos chamados para o quê? Amar uns aos outros. Mas estamos vivendo a vida da igreja baseada nas nossas emoções e nos nossos gostos particulares. Se tivéssemos que vender alguém aqui entre nós, você venderia quem para não passar fome? Uma pergunta boa de se fazer? Está aqui no livro de Neemias. Eles venderam uns aos outros, ao ponto de, no versículo 5, no entanto, nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Alguns de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Esses outros são os irmãos. Aí Neemias, ouvindo eu, pôs o seu clamor, e estas palavras muito aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes. Você se lembra de um exemplo clássico que tem nas Escrituras, que os irmãos que não gostavam de quem? José. Vendeu José justamente para os estrangeiros que passavam. Não foi isso que aconteceu? Então por que eles venderam José? Essa pergunta também responde a essa inquietação. Porque não gostavam de José, porque tinham ciúmes de José, porque o pai preferia José. O pai, provavelmente por José ser novo, deu a ele algumas coisas que não deu para os outros, e o próprio Pai Celestial deu a José algo que não deu para nenhum deles. E trabalhou na vida de José para que José se tornasse o salvador do seu povo. Então, muitas vezes, nós temos invejas daquilo que o Senhor também dá uns aos outros. Então, nós precisamos, irmãos, perceber que quem venderíamos? Será que Lia me venderia? Não, eu disse que não. Graças a Deus, Lia não vai me vender. Mas pense nisso, irmãos. Pense nisso. Nós estamos falando de coisas físicas que aconteceram, mas espiritualmente, será que não estamos fazendo a mesma coisa com os irmãos? Quando nós colocamos que quando você vende alguma coisa, é porque para você não serve mais. Quando você vende alguma coisa, é também porque você está endividado, está querendo se capitalizar. Quando você vende alguma coisa, é porque não lhe serve mais. Então, quando os irmãos venderam a José, eles estavam colocando todas essas coisas acerca de vendê-lo. Não servia para eles. Eles preferiam o dinheiro do que ter o irmão do seu lado. Preferiam que o seu pai sofresse. E quando nós menosprezamos cada um dos irmãos que estão aqui, ou os irmãos me menosprezam, não sei, então também o nosso Pai Celestial, ele sofre, porque o Espírito Santo, por boca de Paulo, diz assim: nisto eu não vos louvo, porque vocês menosprezam os irmãos. Então não há louvor da parte do Senhor, do Espírito Santo, que está na igreja, nos conduzindo para sermos conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Então não há prazer no Senhor quando nós fazemos esse tipo de coisa. Então, em outras palavras, quando nós vendemos uns aos outros, irmãos, nós estamos atrapalhando nossa própria vida. Imagine agora a outra figura do irmão que você está vendendo. Cristo comprou ele, e ele se tornou uma pedra viva. Cada um dos membros do corpo de Cristo são extremamente necessários. Se Milton faltar, se Alba faltar, se Lorena faltar e se Luana faltar, então vai ficar o quê? Uma brecha nos muros. Compreende? Porque esse assunto é tão sério. Então,
vamos avançar um pouco mais e vamos falar de venda no Novo Testamento, Mateus capítulo 18. Em Mateus capítulo 18, que é um texto bem conhecido nosso, diz assim, verso 15: no versículo 11, para ficar mais claro o nosso entendimento, diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar o que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. E aí ele vai entrar dizendo o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, nos textos mais antigos não tem a palavra contra ti, nos textos mais que foram encontrados mais para frente tem a palavra contra ti, mas eu considero que é contra ti mesmo, pelo menos minha consideração. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar também ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3, como diz no original, conduzidos juntos ao meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, depois que Pedro ouve essas palavras do Senhor, Pedro se aproxima e faz a seguinte pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Então vamos voltar para Neemias e considerar a reação de quando eu vendi a família de Milton. Você acha que Milton ficou feliz com a venda? Você acha que eu pequei contra Milton? Você acha que eu menosprezei ele? Você acha que eu não dei valor nenhum? A minha necessidade era maior do que a dele, então resolvi vender meu irmão? Então o que é que ocorreu? Nesse exato momento que ocorreu essa negociação, meu irmão, tudo quanto é sorte de coisas que pode se nomear no coração de alguém que está machucado, ferido, vai acontecer. E o Senhor não fica nada contente quando nós mesmos que somos irmãos machucamos um desses pequeninos que o Senhor deu a vida. Somos tão pequeninos como qualquer pequenino, mas o Senhor não fica contente com aquilo que estamos fazendo uns com os outros, e muito menos pelas costas. Seria mais sensato da nossa parte fazer pela frente. Mas vamos continuar. Então Pedro, usando sua habilidade, porque Pedro era hábil muitas vezes em algumas coisas, ele tem uma habilidade aqui, porque os rabinos diziam que se uma pessoa perdoar 7 vezes, como diz o livro de Lucas, capítulo 17, que é o texto correspondente àquilo que está acontecendo agora, aqui, mas na visão de Lucas. Mas ocorre o seguinte: quando Lucas fala, ele diz que isso deve acontecer, o perdão diário, nesse perdão diário, 7 vezes, como Pedro está falando aqui. Mas para os rabinos, a contabilidade deles, se perdoasse 3 vezes ao dia, estava maravilhoso. Mas Pedro, caminhando com o Senhor, ouvindo as palavras do Senhor, vendo o coração dilatado do Senhor, vendo que o Senhor era tão amoroso, vendo o Senhor que era tão pronto em poder socorrer,
Pedro disse assim: poxa, se eu estou andando com ele, e eu já sei quem ele é, porque Mateus capítulo 16 já tinha acontecido, ele é o Filho de Deus, então vou aumentar a cota. Então vou fazer uma média aqui com o Senhor. Senhor, eu estou recebendo do Senhor. Então, se André, que é a pessoa que ele está falando aqui, pecar 7 vezes contra mim no dia, então está tranquilo. Mas é interessante, vamos fazer a conta por baixo, a conta de André. Se você ofende, ou se você é ofendido uma única vez, precisa de outras 6? Não precisa, já é o suficiente, irmãos. Mas quando o Senhor fala aqui, versículo 22, respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se teu irmão pecar contra você no dia, então nós temos a responsabilidade e mandamento da parte do Senhor que eu tenho que perdoar as 490 vezes que o irmão me ferir. Então vamos contabilizar. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Verso 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. Então o Senhor propõe uma parábola a partir do versículo 23. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Numa conta rápida, alguns dizem que um talento é mais ou menos entre 26 e 36 quilos, no caso aqui, de ouro, ou vamos arredondar para 40. Um talento, 40 quilos. Aqui tem 10.000 talentos. São 400.000 quilos de ouro. Ou, como diz algumas traduções, também pode ser de prata. Mas independente se é de ouro ou de prata, 400.000 quilos. Quem é, irmãos, que tem condição de pagar essa dívida? Ninguém. Então essa dívida que o Senhor está propondo aqui nessa parábola tem a ver com a nossa salvação. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Lembre-se disso, irmãos. Você e eu, individualmente, valemos mais do que toda a riqueza que há sobre a face da terra. Amém? Mas olhe como nós agimos com os nossos irmãos. Verso 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Esse senhor tinha que ser muito rico, e ele de fato é. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos atormentadores ou verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Terminou a parábola. Aí o Senhor entra para poder colocar o que é que acontece se nós fazermos isso. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Se nós não perdoarmos as dívidas que os nossos irmãos têm para conosco, segundo Mateus capítulo 6, o Senhor diz assim, mas de forma abrangente, não apenas tocando os irmãos, mas tocando qualquer pessoa sobre a face da terra. Ele diz: se não perdoardes aos homens as suas ofensas,
tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, a partir daquele momento que eu não perdoo o irmão, o que é que acontece? Minha dívida ou minha ofensa para com a pessoa do Senhor, ela vai se avolumando. E a gente vai perceber, por experiência própria, de que a partir desse momento que nós não perdoamos o irmão, nossa vida espiritual ela começa a estagnar e começa também a regredir. Nós podemos nos tornar pessoas religiosas, nós podemos estar nas reuniões, nós podemos estar até orando, mas se não consertamos o que precisa ser consertado com os irmãos, segundo o que está escrito em Mateus capítulo 5, se pois você traz ao altar a tua oferta, e ali você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa lá a oferta, e aí vai se reconciliar com o seu irmão. Por quê? Porque o seu irmão, meu irmão, é mais importante do que aquilo que podemos oferecer à pessoa do Senhor, seja dons e talentos, seja ofertas e dízimos, seja oferta alçada, seja lá o que for. O Senhor está falando para nós que é mais importante eu me reconciliar com o irmão, ter paz com ele, do que oferecer alguma coisa ao Senhor, que para o Senhor vai ser oferta abominável, vai ser oferta com defeito, vai ser oferta contaminada com a nossa própria carne e com nossos próprios interesses. Entendeu, irmãos? Então nós precisamos considerar isso. A dívida que nós devíamos à pessoa do Senhor, impagável. Quem tem aqui 400 mil quilos de ouro ou de prata para oferecer pela sua dívida? Nenhum de nós. Mas se um irmão lhe deve 100 denários, que é o trabalho mais ou menos 2 meses e 10 dias de trabalho de um assalariado daquela época, não é fácil perdoar? Mas para alguns não é tão fácil, irmãos. Verdade. Então precisamos considerar. Mas quando nós falamos desses assuntos, nós precisamos também perceber o seguinte: não tem nada tão sério para trazer prejuízo à obra do Senhor e à edificação da igreja do que quando nós temos problemas com os irmãos. Quando nós não perdoamos, nós estamos falando de brechas que são abertas no muro. As brechas, elas são bem claras, porque eu não consigo me unir ao meu irmão. O amor é o vínculo ou cimento que deve nos unir na edificação. Mas se usamos, irmãos, nosso amor natural, nossa vida natural, nossos sentimentos naturais, nós não vamos edificar como precisamos edificar juntos. Então, Jailson trouxe uma palavra de encorajamento, mas eu estou trazendo também uma palavra de ajuste. Porque tem coisas no nosso meio, não é fora não, que precisam, irmãos, da iluminação do Espírito Santo. E precisa, de fato, que nós perdoemos do íntimo, do mais profundo do nosso coração, nós possamos liberar alguns irmãos que estão entre nós. Porque se isso não acontecer, nós estaremos, irmãos, entulhando. Em vez de colocar, você se lembra daquela porta do monturo que colocamos o lixo para fora? Nós começamos a ter problemas e começamos a colocar o lixo dentro. E quando começamos a colocar o lixo dentro, não tem como edificar. Entende? Quando nós olhamos aí para Mateus capítulo 18, olhe bem para essa palavra perdoe. No versículo 21 diz assim: eu lhe perdoe. No versículo 26 diz assim: tudo te pagarei. Versículo 27 diz aí: perdoou-lhe a dívida, ou, em outras traduções, a ofensa. Então toda ofensa que nós temos uns para com os outros é uma dívida. Eu estava olhando essa palavra perdão no grego, ela é uma palavra aphiemi,
P-H-I-E-M-I, afemi, porque o PH no grego tem um som de F, como em farmácia, farmacos, e outras palavras que nós temos aí, que são derivadas da língua grega, que são agregadas principalmente dentro dos cursos de faculdade. Então ocorre aqui que essa palavra afemi significa nada mais do que nada menos do que você mandar embora, partir, deixar ir, perdoar, deixar a dívida de lado. Quando nós temos dívidas ou ofensa para com os irmãos, nós prendemos os irmãos e prendemos a nós mesmos de caminharmos uns com os outros. Se você lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, o Senhor não aceita a sua oferta. Mas se você mesmo sabe que você tem um problema com o irmão e não conserta, o Senhor também não aceita o que você está fazendo. Então vamos para Mateus capítulo 5, que coloca umas palavras bem temperadas, não minhas, mas do próprio Senhor, para nós, no que toca a esses assuntos relacionados a nosso relacionamento com os irmãos. Em Mateus capítulo 5, versículo 20, diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Mas João acrescenta e diz pelo Espírito: se você odeia, se eu odeio um irmão, como posso ser chamado? De assassino. Não são minhas palavras. Vamos continuar. Não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. A palavra grega é crises. Você passa crises, eu passo crises, nós passamos crises. Algumas crises que nós passamos, a palavra no grego é julgamento. Então, algumas crises existenciais, crises financeiras, crises com os irmãos. Reconheça que o Senhor soberanamente tem a sua mão guiando cada crise, cada julgamento. Ele diz assim: quem matar está sujeito a julgamento. Aí ele entra, e isso toca particularmente a cada um de nós. Ele diz assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ponto e vírgula. No original é de fato assim: se irá sem motivo, ou se irá sem justa causa. Eu olho para Milton, não vou com a cara desse irmão. É meu irmão, mas eu não vou com a cara dele. Acontece isso mesmo. Então, sem motivo, a partir de um determinado momento que eu conheço, eu começo a indispor o meu coração para não gostar dele. Até o ponto de que, quando eu ouço alguma coisa assim, falar de Milton, não dá um negócio estranho no coração? Você sabe que sim, irmão. Não estou falando nada que você não saiba. Até mesmo quando você vê o irmão na reunião, acontece algumas coisas desse jeito. É ou não é? Então, sem motivo, se eu me iro contra o meu irmão, eu estou sujeito a julgamento ou crises. Quando você tem o sinédrion, ou sunédrion, que é a palavra grega, que você reúne 71 anciãos, que naquele contexto ali você tem escribas, fariseus, negociantes, saduceus, que fazem parte do sinédrio. Então o sinédrio é uma instância maior do que é isso aqui, a crises. Crises era a representação menor do sinédrio em cada cidade. E você vai ver no Novo Testamento Pedro usando o Espírito Santo, na verdade, usando esse assunto, quando vai fazer resolver aquele assunto que está relacionado com a distribuição dos alimentos das viúvas, dos judeus, das viúvas helenistas.
Então, quando eles estão lá com aquela situação, eles precisavam julgar aquela situação. Ou seja, eles precisavam colocar em ordem, porque todo julgamento é colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. Então, o que é que ocorreu? Quando daquele momento, o Espírito Santo, por boca dos apóstolos, diz assim: escolhe, pois, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para poder fazer o quê? Fazer a separação dos alimentos, julgar o que precisava ser julgado. Então, quando alguém sem motivo se ira contra seu irmão, ele estará sujeito a uma instância de julgamento. Mas aí continua: e quem proferir um insulto, aí a coisa ficou pior. Eu já não gostava muito de Milton, já não ia com a cara dele, mas agora, irmãos, eu vou fazer um insulto. Insultar, segundo o grego, é provocar, afrontar, ofender, atingir, julgar propositalmente. Você faz com a intenção proposital de diminuir a pessoa que você está afrontando. Então, o Senhor diz assim: quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Esse julgamento do tribunal é Sunédrium, ou Sinédrium. E quem lhe chamar tolo, ou, em outras palavras, idiota, cabeça de vento, louco, vazio, estará sujeito a geena de fogo, lugar onde o Senhor vai lançar o diabo, os seus anjos e todos aqueles que desobedecem o evangelho do Deus vivo. Ah, irmão, crente vai passar pela geena? Provar o dano da segunda morte. Tem muitas coisas que podem nos levar para fora do reino. Por exemplo, se você pegar, eu não sei se eu anotei, mas Gálatas capítulo 5, que fala lá sobre as obras da carne, ele diz assim: quem tais coisas pratica não vai herdar o quê? O reino. 1 Coríntios capítulo 6 também fala lá de algumas obras que quem tais coisas também praticam não herdarão o reino. Então, se vivemos em imoralidade, se vivemos em adultério, se vivemos, irmãos, até mesmo em coisas que não parecem serem muito... será que isso vai me levar para fora do reino? Vamos pegar, para não dizer que... irmão, eu citou e não deu texto, mas tudo bem. Vamos pegar aí Gálatas primeiro. Gálatas capítulo 5, diz assim, verso 19: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Aí você pode dizer assim: idolatria, irmão? Você pode ter, nós podemos ter um ídolo no nosso coração, nós podemos ser ídolos, nós mesmos sermos o nosso ídolo. Passamos muito tempo, irmãs, principalmente vocês, irmãs, muito cuidado, passar muito tempo na frente do espelho. Tome bastante cuidado. Parece ser uma palavra que não tem nada a ver, mas tem. E puxa daqui, estica dali, e coloca um negócio aqui, outro ali, entendeu? Para ser visto. Vamos lá. Feitiçaria. Crente pode fazer feitiçaria? Poder latente da alma, combatendo os irmãos até em oração, mas não uma oração que sobe, é uma oração que é horizontal. Quando você vê um irmão que você não gosta, perdoe, Milton. Mas você olha a oração que nós fazemos para quem a gente não gosta. Para quem a gente gosta: Senhor, seja misericordioso. Senhor, ajuda o irmão, a irmã. Senhor, liberta. Senhor, tem misericórdia, eu sou igual a ele. Mas a pessoa que a gente não gosta: Senhor, trata. Senhor, manda muita cruz para a vida deste irmão, muita crises. Você já orou desse jeito? E isso pode ser chamado de feitiçaria.
quando você usa o seu poder latente da alma, unido àquilo que não é o Espírito Santo e a palavra, e tem alguns seres espirituais alados que têm asa no livro de Eclesiastes. Se você fala mal do rico, se você fala mal do rei, mesmo que seja dentro da sua casa, no seu quarto, no seu leito, tem uns passarinhos aí meio estranhos que de vez em quando aparecem na reunião, que dá notícia das nossas palavras para aquele que nos acusa de dia e de noite. Suponhamos o seguinte, que nenhuma dessas coisas você fez presencialmente para o irmão, mas vamos ler Eclesiastes, para que você não diga que eu estou inventando coisa. Livro de Eclesiastes, logo depois do livro de Provérbios, Salmos, Provérbios, capítulo 10, versículo 20, que diz assim, Eclesiastes capítulo 10, versículo 20, nem no teu leito amaldiçoes o rei. Vamos pegar o princípio que está aqui. Nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves do céu poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Então, Salomão está aqui falando de alguma coisa que é espiritual, que acontecia no Velho Testamento, que acontece também no Novo Testamento, que acontecia no contexto do povo judeu, que acontece também no contexto do povo do Senhor celestial, que é a igreja. Muitas vezes no nosso interior, quando ninguém está vendo, nós falamos mal de algum irmão ou de alguma irmã. Nós amaldiçoamos, como diz aqui. Aqui, irmãos, o rico, o rei, mas pode ser também qualquer pessoa. E aí o que é que ocorre? Nesse exato momento, aqueles que têm asas, que dão notícias das nossas, diz aqui, ó, que poderiam levar a tua voz. Eu ia contar uma experiência, mas vamos lá, vamos passar. Mas fica aí, irmãos, esse texto aí de Eclesiastes para que os irmãos possam ponderar. As obras da carne, voltando lá para Gálatas capítulo 5, verso 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, que é uma discussão, uma contenda pertinaz, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmão, alguns dizem assim, mas isso aqui é para incrédulo, não é para incrédulo não. Verso 16 diz, andai no Espírito e jamais satisfareis o quê? A concupiscência da carne. O Espírito Santo não usa essa linguagem de obra da carne dentro desse contexto para incrédulo não, está falando de crente, que pode fazer as mesmas coisas que o incrédulo, mesmo tendo o Espírito de Cristo dentro da sua própria vida. Então pode ter, irmãos, tudo isso aqui, ó, coisas que nós não consideramos que são sérias, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, pode trazer prejuízo, pode nos deixar para fora do reino de Deus, essas coisas aí. Vamos para 1 Coríntios capítulo 6, ele vai falar também de outras coisas, e depois voltamos para concluir. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8 diz assim, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados,
mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas essas coisas me são lícitas, até aí, e no Espírito do nosso Deus. Então, irmãos, um cristão pode produzir todas essas obras, e essas obras vão tirar o cristão do reino milenar, de reinar com Cristo por 1000 anos. Mas voltando lá para o texto de Mateus capítulo 5, ele diz o seguinte, no versículo finalzinho, no verso 22: se alguém chamar, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então, perceba se não há alguma coisa parecida com o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, que ele diz assim: se nós não discernimos o corpo, nós devemos nos julgar tendo em vista a nossa, podemos assim dizer, influência para com o corpo de Cristo, ou o que nós estamos produzindo com relação ao corpo de Cristo, porque somos membros uns dos outros. O que eu faço em oculto pode se manifestar de forma visível até mesmo na reunião, influenciando a reunião. Então o Senhor diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o quê? Juízo para si. O Senhor não vai julgar o corpo, mas vai julgar aquele que está trazendo prejuízo ao corpo. E há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então são instâncias de julgamento do Senhor para com o seu povo. Aqui também, primeiro crises, depois Sunédrio e depois geena de fogo. Verso 23: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa porém o altar a tua oferta, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário. O irmão se tornou adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhidos à prisão. Você percebe novamente instâncias até chegar onde o Senhor quer. Verso 26 diz assim: em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagar o último centavo. Isso está se tratando de relacionamento com irmãos. No que toca essas coisas que são obras da carne, nós precisamos, irmão, vigiar. Nós precisamos pedir ao Senhor misericórdia. Precisamos ter uma experiência não apenas do sangue do Senhor, mas de estarmos crucificados com Cristo. Mas com relação à questão dos irmãos, esse assunto é sério. Talvez esse seja o maior motivo de levar a maior quantidade de irmãos para as trevas exteriores. Problema com os irmãos. E nós não temos coragem muitas vezes de consertar, sabe por quê? Por causa do nosso orgulho e da nossa soberba. Não queremos descer, irmão, do nosso pedestal para poder se permitir ter os seus pés lavados e também lavar os pés uns dos outros. Então, essas coisas são sérias, muito sérias, e precisam ser consideradas diante do Senhor, e tem a ver com aquilo que estamos falando com relação à edificação da casa do Senhor. Irmãos, se eu não tenho comunhão com Milton, isso é uma brecha. E através dessa brecha vai entrar todos os tipos de insetos e de coisas venenosas, as baratas, os percevejos, as lacraias, os escorpiões, e daqui a pouco entram as serpentes, e tudo isso vai estar dentro. E consideremos o seguinte: o Senhor falou para nós, lá em João capítulo 13, o seguinte: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes. Quando nós amamos uns aos outros, nós cobrimos uns aos outros, nós não espalhamos problemas, pecados ou dificuldade, seja ela lá em que tempo tenha sido. Nós precisamos considerar essas coisas muito sérias diante do Senhor. Quando o Senhor diz assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, isso é testemunho, irmãos, é testemunho para os de fora.
Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes. Se nós tivermos amor intenso um pelo outro, ao ponto de dar vida um pelo outro, ao ponto de sofrer um pelo outro, ao ponto, irmão, de se rebaixar um pelo outro, ao ponto de estar disposto a dobrar o seu joelho e lavar os pés dos irmãos, então isso vai ser um testemunho para aqueles que estão aí fora. Então, quando nós falamos de testemunho, nós falamos de muro. O muro da edificação da casa do Senhor só pode ser edificada quando nós temos um real relacionamento com Deus, primeiramente, e em desdobramento, um relacionamento com uns com os outros. E a palavra diz lá claramente no livro de Efésios que o amor é o vínculo da perfeição. Se queremos ser aperfeiçoados, nós precisamos, irmãos, se queremos ser unidos, nós precisamos amar uns aos outros. Então, tem uma outra palavra aqui, mas pelo tempo não vou colocar, mas apenas citar para os irmãos, dizendo o seguinte: tem uma palavra grega que é usada em muitos textos relacionados à correção, aperfeiçoamento, reparar, corrigir, aperfeiçoar. É uma palavra chamada catartizo. Tem uma variação para catartismos, que significa emendar, reparar o que está partido, preparar, equipar, tornar o que deve ser. Por exemplo, se nós pegamos Gálatas 6:1, diz assim: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. A palavra corrigiu ali é catartizo. O que é corrigir? A intenção de corrigir um irmão, sabe para que é? Para que ele se torne aquilo que ele deve ser. Ele deve ser reparado, ele deve ser ajudado e não destruído. Então, quando nós temos qualquer coisa, irmãos, que você ouça de qualquer irmão, eu já falei daquele irmão lá da Inglaterra, que era tido como apóstolo do amor. Quando os irmãos vinham para a sua casa, ele não aceitava que ninguém falasse mal um dos outros. E ainda aconselhava: se você quer falar mal do seu irmão, então você vá até ele e fale o que você precisa falar, fale para ele, não fale para mim. Muitos dos problemas que nós temos de fofoca, de disse-me-disse, de intrigas e de outras coisas, elas são produzidas da mesma maneira que acontece no capítulo 4 e capítulo 6 do livro de Neemias, de fora para dentro. Você não teve nem com a pessoa, mas você ouviu falar que alguém falou mal de você e seu coração se incha. Não é isso? Ou eu estou errado? Ou talvez você tenha chegado a um nível, irmãos, que eu pelo menos ainda não cheguei. Eu preciso falar e preciso ser sincero com os irmãos. Não posso colocar cera, não. Entende? Então ofende, machuca. Mas quando nós ouvíssemos um pecado do irmão, nós tivéssemos a atitude de catartizo, de levar aquele irmão a reparar as deficiências da sua fé, é uma outra significado dessa palavra catartizo, aperfeiçoar, ajudar. Sabe o que ia acontecer? Eu iria edificar. O amor cobre multidão de pecados, mas não o amor humano. Não o amor humano. Porque o amor humano tem nossas tendências, e as nossas tendências são destrutivas. Usar o nosso amor na edificação da casa do Senhor vai trazer destruição. Porque vai chegar um determinado momento, por exemplo, eu e Milton, de novo, e a gente é 10, perdoe a expressão, é beijo e abraço para cima e para baixo, aí a gente come junto, vai para casa um do outro, é uma maravilha. Aí no dia que Milton ou eu acordar com a pá virada, perdoa a expressão, mas é a expressão que os irmãos conhecem, aí eu vou para a casa de Milton, aí Milton, ele vai para a minha casa e diz: hoje o negócio aqui está meio difícil, não tem comida, a água faltou. Milton veio justamente nesse dia, eu quebrei o pau com a mulher. Aí começam as farpas, as dificuldades, e daqui a pouco nos distanciamos e nunca mais nos vemos. Nós precisamos edificar Jerusalém em bases sólidas, para que nós sejamos unidos pela pessoa do Senhor. Amém? Eu acho que eu tenho que parar. Acho que eu já puxei demais.
Mas colocar apenas terminando falando o seguinte. Vamos abrir Miqueias, Senhor, acho que é. Capítulo 7, versículo 18, e diz o seguinte, Miqueias 7, verso 18: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés aos nossos inimigos, pisará os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso é o que Deus faz quando Ele perdoa as nossas iniquidades e os nossos pecados. Assim fala Paulo, tanto em Efésios como também em Filipenses. Devemos perdoar, assim como o Senhor nos perdoou, devemos também perdoar uns aos outros. Quando o Senhor perdoa o seu pecado, outro dia eu estava conversando com o Lia em casa, mas acerca desse assunto, e lembrando um para o outro, falando o seguinte: quando o Senhor perdoa o meu pecado ou o seu pecado, Ele lembra para você quando você cai naquela mesma situação? Sim ou não, irmão? Não. Você pode até chegar da seguinte maneira: Senhor, eu estou aqui outra vez, novamente, com a mesma situação. Aí o Senhor diz assim: qual? Mas nós fazemos um trabalho com os nossos irmãos que o Senhor não faz. Nós lembramos dos pecados de outrora. Devemos agir, irmãos, como está aqui em Miqueias capítulo 7, nos versículos 18 e 19. Quando o irmão pecar contra você, viu, Milton? Pequei contra você muitas vezes aqui. Amém. Então lança esses pecados aonde? Nas profundezas do mar. Tem zonas abissais com mais de 10.000 metros de profundidade no mar. Nenhum submarino vai lá. Nem o Senhor vai lá depois que perdoa os nossos pecados. Quando terminar falando algo que o irmão Delson nos falou há 20 e tantos anos atrás, que eu ainda lembro com fragmentos do assunto, mas ele diz o seguinte: alguns irmãos lembram de um filme, também um livro chamado Refúgio Secreto. Recomendo que você assista. Se você achar, pode assistir, vai trazer edificação para a sua vida. Fala da história de uma família que durante o período da Segunda Guerra com Hitler, eles abrigaram em suas casas judeus e esconderam esses judeus e proveram esses judeus por muito tempo, até serem descobertos. Uma vez que eles foram descobertos, eles foram levados para o campo de concentração e extremamente maltratados. A família quase que foi dizimada lá dentro do campo de concentração. Uma dessas irmãs chamava Corrie ten Boom, e ela foi presa justamente no campo de concentração com a sua irmã, sofreu bastante juntamente com a sua irmã, e um soldado, um carrasco em particular, trouxe grande prejuízo para a irmã dela, ao ponto de, por conta desses assuntos, ela havia óbito. O Senhor soberanamente tirou a irmã Corrie ten Boom de dentro do campo de concentração, acabou a guerra, ela foi liberta. Anos depois ela voltou para a Alemanha, e ao voltar para a Alemanha ela estava falando sobre Miqueias, justamente esses textos que nós lemos aqui, que Deus, quando perdoa, lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ela estava num lugar, não era um local de reunião, mas tipo assim um centro de convenções, e quando terminou a pregação dela, ela estava falando do amor de Deus e do perdão de Deus no livro de Miqueias. Quando ela terminou a pregação, veio um soldado, ou veio um irmão com a capa para poder parabenizar ela pela mensagem. Ao chegar próximo, ela reconheceu que aquele irmão era justamente aquele soldado que
que tinha ferido a sua irmã e levado ela à morte, e tinha maltratado muito ela. O irmão Deverne Frank, ele diz o seguinte: depois de um negócio desse, depois de uma situação dessa, você no campo de concentração, você sendo maltratado severamente, passando fome e tantos outros constrangimentos, principalmente para uma mulher, nós temos, irmãos, razão suficiente para não perdoar essa pessoa. Mas o irmão Deverne Frank diz o seguinte: nós não temos o direito de deixar ninguém preso por conta das nossas ofensas. E aí, quando a irmã Corrie ten Boom viu aquela pessoa, e o Senhor falou ao coração dela, é Ele mesmo. Ela falou: eu não posso. Aí ele veio e estendeu a mão, e ela foi indiferente e começou a razoar na sua mente com relação a tudo aquilo que ela tinha vivido. Mas Senhor, foi essa pessoa, Senhor, foi essa pessoa. Aí o Senhor falou para ela: ou você estende a mão e perdoa ele, ou a partir desse exato momento seus pecados vão ficar retidos. Porque é justamente isso que acontece quando nós não perdoamos os irmãos. O prejudicado, irmãos, somos nós. E aí ela diz: vou estender a mão como se fosse um pedaço de pau. Ela diz: não tem problema, obedeça. Na hora que ela foi em direção, estendeu as mãos, a graça de Deus, de forma maravilhosa, veio ao coração da irmã Corrie ten Boom. E essa graça de Deus, ela é suficiente, irmãos, mais do que suficiente, para poder perdoar qualquer irmão que tenha nos ofendido. E foi justamente isso que aconteceu com a irmã Corrie ten Boom. E agora ela não apenas podia falar do livro de Miqueias, ela estava vivendo o livro de Miqueias. Então, se tem uma coisa, irmãos, que destrói a nossa comunhão, é como nós temos problema com os irmãos, seja com irmãos aqui, ou seja com irmãos em outro lugar. Muitas vezes alguns irmãos vêm reunir conosco e a gente procura saber desses irmãos se ele tem algum problema com a liderança ou se tem algum problema com algum irmão no lugar que ele está saindo para vir para cá. Por que isso é importante? Para alguns irmãos não é importante, mas para nós isso é importante. Sabe por que é importante? Porque Deus só tem uma igreja. E o seu filho, o cabeça, só tem um corpo. Então o que acontece lá, por mais distante que esteja, influencia nós que estamos aqui. Entendeu? Então, se queremos, irmão, dar um testemunho da unidade do corpo de Cristo, queremos ser instrumentos na reedificação, na restauração, nós precisamos ser essas pessoas que, primeiramente, nós precisamos nos dispor para poder perdoar um ao outro. Independente, irmãos, qual tenha sido o pecado, ou meu ou seu, nós precisamos, romper, deixar partir, perdoar um ao outro, aceitar como nós somos e pedir a graça de Deus para que nós possamos continuar a jornada. Porque uma casa dividida não subsiste, uma cidade dividida não subsiste, uma nação dividida, ela não subsiste. Até termino falando para os irmãos: se algum irmão tem alguma coisa contra mim, irmão, por favor, me procure no final para a gente acertar as coisas. Entendeu? Então, que o Senhor nos ajude a fechar as brechas do muro e sermos de fato um testemunho para o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Amém. Pai, nós queremos considerar os textos que foram citados aqui e a seriedade de cada um deles diante do Senhor. E reconhecer, Senhor, humildemente que em nós mesmos nós não temos nenhuma condição de sermos conduzidos pela Tua própria palavra para poder fazer aquilo que precisamos fazer. Mas confiamos no que o Senhor falou a Zacarias, que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Teu Espírito, diz o Senhor. Que Teu Espírito possa colocar o óleo e a graça necessária em cada uma dessas palavras. E naquilo que precisamos, Senhor, reconhecer e resolver com os nossos irmãos, que o Senhor nos dê graça. E se já esquecemos, que o Senhor nos ajude a lembrar. O Senhor tem grande interesse que nós sejamos vencedores do Senhor. Por isso, Senhor, nos ajude a perdoar quem precisa ser perdoado
e a receber também perdão, Senhor, como precisamos ser perdoados. O Senhor nos guarde, nos livre de todo o mal e nos conduza para o seu interesse e o seu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém.